A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor seja dado. Aleluia. Glória a Deus. Igreja, bom dia. Paz seja convosco, amém? Glória a Deus. Vamos orar? Coloque a mão aí no seu coração. Pai bendito, Deus soberano, obrigado, Senhor, por esta manhã que o Senhor preparou. Deus, que neste momento da Tua palavra os nossos ouvidos estejam atentos, os nossos corações estejam abertos para ouvir a Tua palavra. Dai-nos entendimento, Senhor, e que Teu Espírito Santo nos conduza, meu Pai. Deus, eu me faço como instrumento em Tuas mãos. Louvado seja o Teu santo nome. Amém e amém. Pega aí a sua Bíblia e abra no livro de Deuteronômio. Eu sei que tem gente aqui que já ouviu essa palavra, mas a palavra de Deus se renova a cada manhã. Amém? Glória a Deus. E bem propício em cima daquilo que o pastor disse aqui, né, do aniversário da igreja. Então abra sua Bíblia aí em Deuteronômio 6, capítulo 6, no versículo 1. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Se você for achando, já diga aleluia, glória a Deus. Se você não achou, é o 5º livro aí da Bíblia, do Antigo Testamento. Glória a Deus. Vamos ler? A palavra de Deus diz assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus, para vos ensinar, para os fizesseis na terra que passeis a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que hoje te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e os teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guarde, para que te suceda, ou para que vá bem, e muito te multipliques. Como te disse o Senhor teu Deus, o Deus dos seus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Amém? Pode se assentar dando glória a Deus, dando aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Amém? Irmãos, enquanto pequeno, enquanto criança, e muitas vezes também enquanto adulto, a mãe fala alguma coisa para a gente e a gente costuma escutar. Outras vezes passa pelo ouvido, sai no outro e esquece, né? Quantas vezes não recordo da minha mãe dizendo assim: Renato, faça isso, Renato, não faça aquilo, e a gente vai para o caminho contrário e quebra a cara, não é verdade? E a mãe da gente parece que lê a Bíblia, né? Não é verdade? A mãe diz assim: a mãe disse, não te mandei eu não fazer isso? É quase que um texto bíblico, não é, irmãos? Não te mandei isso, não falei para você fazer isso. E aí, quando você não faz, acontece algo ruim, a mãe fala o quê? Eu não te falei, eu não te disse. Irmãos, por que eu estou dizendo isso? O texto que nós lemos, ele está no 5º livro aqui do Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, que significa repetição da lei. Então, em rápidas palavras aqui, fazendo um resumo, de Gênesis até Números, o povo foi sendo preparado para a terra prometida. E chegou num determinado momento, ali próximo da terra prometida, a poucos dias de entrar na terra prometida, Canaã, Moisés mandou os 12 espias. E os espias foram, viram que a terra era boa, a terra era maravilhosa, a terra que mana leite e mel, a terra de Israel. Só que daqueles espias, 10 dos espias trouxeram essa palavra, mas dizendo: aquela terra é terra que mata os seus habitantes, pois nela habitam homens gigantes. Ao contrário de Josué e Calebe, que disseram: não, se o Senhor prometeu, esta terra é nossa, Ele há de nos dar. E aí o povo quis apedrejar Josué, Calebe, Moisés, e por causa dessa reclamação, dessa murmuração, Deus falou que aquele povo, aquela geração não entraria na terra prometida. O que eles já tinham caminhado ali por volta de 2 anos, saindo do Egito até a terra prometida, eles levaram mais 38 anos, completando 40 anos no deserto. A geração morreu e veio os filhos. E
era necessário então repetir a lei, repetir os desígnios de Deus, os mandamentos de Deus, para que aquilo ficasse fortalecido. Então Moisés aqui neste momento, ele está relembrando, ele está reforçando ao povo para guardar, para obedecer os mandamentos e estatutos de Deus, porque assim os pais deles não fizeram, e como os pais não fizeram e reclamaram tanto, que eles não entraram na terra prometida. E a gente vê aqui que o texto que a gente leu tem algumas palavras que reforçam a importância e a urgência do tema obediência. Então, você deve ter visto aí algumas dessas palavras. Por exemplo, nós temos aí mandou ensinar. A gente vai ver outra palavra aí no texto, nesses poucos versículos que nós lemos. Cumpras, temas, guardes, ordeno, cuida, põe em prática, te disse, não é? Você não falou aí que a mãe falou assim, te disse, ouve. Então, ele está reforçando essa questão da obediência em se guardar os mandamentos, as leis e os preceitos de Deus. E seguindo essas palavras, a gente percebe também no texto que através da obediência do povo, coisas boas aconteceriam. E aí são elas: possuir a terra, seus dias sejam prolongados, e muitos conhecem, e pregando para os adolescentes, alguns até disseram que o versículo que as mães e os pais mais gostam é o primeiro versículo, mandamento com promessa, né? Honre ao teu pai e tua mãe para que seus dias se prolonguem. Tem mãe que sabe esse versículo de cor e salteado, né? Não é verdade, mãe e pai? Sim ou não? Né? O filho, você fala com ele deu aquela aparência de que vai desobedecer, você, opa, olha que está lá na Bíblia, né? Não é? Ou então a mãe e o pai, eu vou falar aqui, às vezes a mãe e o pai vai fazer isso com coitada da criança, né? Ou a mãe e o pai vai falar assim: meu filho, como você desobedeceu, você vai escrever o versículo, honra o teu pai e tua mãe, para que seus dias se prolonguem na terra 100 vezes, pelo menos você vai guardar. Isso é boa, né, irmã Néia? Coitado da criança, vai escrever e vai guardar, né? Mas era através disso, era através da repetição que o povo guardava a lei. Então a gente viu aí que coisas boas acontecem quando se guarda, quando obedece. Possuir a terra, que seus dias sejam prolongados, que vá bem, que você tenha sucesso, que suceda e que multiplique muito. Multiplique muito. Então a consequência da obediência são que coisas boas virão sobre a sua vida. Amém? Então, obedecer traz bênção sobre as nossas vidas. Bom, e a partir daqui nós podemos talvez ali intitular a mensagem, dar um nome para a mensagem, como bem próximo daquilo que a gente tem pregado, que é a obediência. Porque as nossas escolhas, elas vão gerar consequências. Suas escolhas, suas consequências. Então muitas vezes a gente faz uma escolha e vê uma consequência ruim porque a gente não obedeceu. Mas quando você faz escolhas boas, por exemplo, você escolhe obedecer, a bênção vem sobre as suas vidas. O próprio versículo diz: honra o teu pai e tua mãe, para que os seus dias se prolonguem na terra. E se vão ser prolongados com paz, com saúde, com prosperidade, em nome de Jesus. E o que a gente vê, quando a gente volta aqui no versículo, honra o teu pai e tua mãe, a gente vê muitos aí, pessoas que conviveram com vocês, tiveram a infância com vocês, e você sabe aí que era uma pessoa que não obedecia pai e mãe, e que talvez nem esteja mais conosco aqui neste mundo, ou que nem estão livres, estão atrás das grades e por aí, porque não obedeceram pai e mãe. E era uma coisa muito que os pais gostavam muito. Alguns anos atrás, né? Tinha pai que não precisava nem olhar, nem falar, era só olhar que o filho já entendia a ordem, a obediência. Não era assim? Era assim, né? A mãe olhava e falou: opa, deixa eu obedecer. Filho, vai lavar vasilha. Ô mãe, aqui não... Aí quando dava olhada, a gente, não, tô indo. Porque senão, na minha época, vinha a correada, né? Vinha um chinelo havaiana aqueles chinelo havaiana com um prego segurando, aquele lá era terrível. Mais sinal porque não obedecia, né?
Bom, então suas escolhas, suas consequências. Irmãos, escolha obedecer e seguir ao nosso Mestre Jesus, que aí a gente vai bem. Nos livros anteriores aqui ao Deuteronômio, que é o Pentateuco, né, os 5 primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico e Número, a gente vê que as escolhas, principalmente na hora que o povo sai do Egito, né, com mais exatidão no livro de Êxodo, quando o povo sai do Egito, começa ali a reclamação do povo. O povo começa a fazer escolhas em não obedecer a Deus, começa a fazer escolha de achar que aquilo que Deus fez para eles era apenas para que eles morressem no deserto, mas a escolha do povo acabou por atrasar a entrada na terra prometida. Quando a gente escolhe não obedecer, a gente atrasa as coisas na nossa vida. Quando a gente não obedece, a bênção demora a chegar. Se chegar, né? Que às vezes a gente vai lá desobedecendo e a bênção não chega de jeito nenhum. Mas acabou por atrasando. E eles só entraram porque Deus tinha prometido. Deus tinha prometido. Mas nesse versículo, a gente vê, no que a gente leu aqui, que se eles obedecessem, guardassem os mandamentos do Senhor, que eles iriam bem na terra que eles haviam de possuir. Por mais que a terra estava prometida, para que eles continuassem ali, tinha que haver obediência. E aí eu vou te dar um exemplo de que o povo, mesmo a terra sendo prometida, o povo não obedecendo a Deus, veio maldição sobre a vida deles. Passando no livro de Josué, que é o próximo livro aí, a gente entra no livro de Juízes. E Juízes a gente vê um ciclo a quase que sempre, um ciclo do povo desobedecendo a Deus, adorando a outros deuses, e aí vem o invasor. Aí o povo se volta para Deus, volta a obedecer a Deus, mas por um momento o povo novamente desobedece a Deus. E aí vem a opressão novamente. Aí o povo se quebranta, vai diante do Senhor, segue o caminho direitinho, segue os mandamentos e mais uma vez, e assim vai sucessivamente. O povo desobedecendo e vem a opressão. Então guarde, com a desobediência vem a maldição, com a desobediência vem a opressão. E por que o povo então não escolheu ouvir e obedecer e praticar? Porque aqui o povo ouviu, mas era mais importante que se praticasse e obedecesse a Deus. O povo que tinha visto tudo aquilo que Deus tinha feito no deserto para eles, o alimento, quando o povo reclamou por carne, Deus mandou as cordonizes. Quando estava de dia e o calor era intenso, vinha a nuvem que cobria aquele sol e cobria o povo. E à noite no deserto, porque a temperatura varia muito, à noite é muito frio no deserto. E aí Deus enviava a coluna de fogo para aquecer aquele povo. Ao contrário daqui de Belo Horizonte, a gente precisa da coluna de fogo de manhã, né? Porque misericórdia, ainda bem que você está aqui, porque Deus aqueceu o seu coração. A coluna de fogo não está no céu, mas com certeza está aí no seu coração te aquecendo, amém? Bom, preste atenção, as bênçãos, a possessão da terra prometida, a própria vida do povo, a felicidade, a prosperidade, dentre outras coisas, tudo depende da obediência. Tudo depende da obediência. E assim é conosco. Quando decidimos obedecer a Deus, e por que não vou dizer também aos pais, aos líderes, autoridades, nós seremos bem-sucedidos. Obedecer, mas eu não vou entrar nos pormenores, obedecer a palavra de Deus, porque muitas vezes a gente vai encontrar situações que desobedecem a palavra de Deus, que alguém está te pedindo para fazer. Mas faz essa análise, está dentro da palavra de Deus? Enfim, quando nós decidimos obedecer, a gente vai bem, a gente é bem sucedido. Quantas vezes a mãe disse assim para o filho ou para a filha:
Estuda, meu filho. Estuda, minha filha. Para ser alguém melhor. Para ter algo. Para conseguir aquilo que nós não conseguimos. E aí o filho vai lá enrolando. E aí de repente não estuda, não se prepara, não capacita. Muito importante no mundo de hoje, mais do que era alguns anos atrás. Se capacitar, estudar. E aí depois de algum tempo, você eu devia ter ouvido o conselho da minha mãe. Ou o conselho do meu pai. E veja que sua mãe e seu pai, ou seu responsável, com certeza leu o Pentateuco, ou leu o Deuteronômio. Deve ter lido esses livros. E aí eu vou provar para você, pode? Quem acha aqui que sua mãe já leu todos os 5 livros, primeiro livros da Bíblia? Quem acha? Sua mãe e seu pai? Quem acha? Não, tem gente aqui que não precisa nem levantar a mão, que eu tenho certeza, porque eu conheci o pai ou a mãe, sei que leu, né? Mas eu acho que o pai de todos aqui, ou a mãe de todos aqui, ou responsáveis, leram o Deuteronômio, leram os livros, os primeiros 5 livros da Bíblia. Vou te dizer por quê. Muitas vezes, a sua mãe diz assim para você: filho, faz isso, filho, faz aquilo. E aí você vai e não faz, não obedece. E aí passa algum tempo, algo ruim acontece. Mesmo sua mãe repetindo a lei, mesmo sua mãe repetindo o mandamento. E aí, a sua mãe leu porque ela sabe que a repetição é importante. Seu pai leu porque ele sabe que a repetição é importante. E aí algo ruim acontece, a sua mãe fala o quê? Eu te avisei, eu te disse várias vezes. Eu ainda quero um verbo que eu vou te falar que é repetição da lei. Eu te falei. Repetição da lei. Eu te falei. Olha a lei aí. Eu te falei. Eu te falei. Repeti várias vezes e você foi lá e fez. Está vendo? Eu estou achando que sua mãe, seu pai, seu responsável, leu Deuteronômio, leu aí o Pentateuco. Sim ou não, mães? Você não fala assim com o filho: eu te falei. Eu te falei. Lembrando da lei? Te falei. Só um trocadilho aí, né, para a gente entender mais. Bom, eu quero dizer que é tão importante isso. Na escola, quando você inicia, você aprende o alfabeto, você aprende o ABC, você aprende o abecedário, não é verdade? Ô, irmão, mas aqui na palavra de Deus, na casa de Deus, você não aprende o alfabeto, você aprende o alfa e o ômega. É Deus no início, é você durante com Ele, e no final Ele é contigo, o ômega. Eu quero dizer que o alfabeto de Deus não é a ABCD, não. O alfabeto de Deus é OBDC. Diga para a pessoa que está do seu lado aí, bem distante, quase 2 quilômetros aí de você. Diz para ele assim: o alfabeto de Deus é OBDC. Obedecer ao alfabeto de Deus. E o livro de Deuteronômio é um chamado à obediência. No Pentateuco, desde Gênesis aí até o livro que nós lemos, a expressão "o Senhor falou", "o Senhor disse", aparece mais de 500 vezes. A repetição: o Senhor falou, o Senhor disse. Ele está te lembrando. E olha só que interessante, eu li uma frase que dizia assim: nos 4 primeiros livros do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico e Número, Deus está escolhendo Israel. Agora, no livro de Deuteronômio, Ele está deixando que Israel o escolha. Deus deu o livre-arbítrio para todos nós. E ali Ele escolheu o povo. E Ele pôs a questão de obedecer e seguir os mandamentos, mas o povo não seguiu. O povo era escolha do povo, mas aí veio a consequência: o povo não escolheu obedecer e coisas ruins vieram. Agora em Deuteronômio, o que fica claro aí é que Deus está deixando Israel o escolher para que ele vá bem.
E Deus nos criou aí, como eu disse, com livre-arbítrio, e nisso Ele não vai interferir. E aí, como sugestão, como dica, porque aí quem escolhe e quem decide é você, o versículo 5, que diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e com toda a sua força. Escolha e decida amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a sua força. Obedeça aos mandamentos do Senhor, a palavra de Deus, para que você seja bem-sucedido, para que as bênçãos do Senhor alcancem a tua casa, o teu lar, os teus negócios, tua vida profissional, tua vida sentimental, e Ele possa te fortalecer a cada dia. Mas aí de repente você se pergunta: mas pastor Renato, nós hoje estamos no culto de missões, o que tem a ver isso com o culto de missões? Tudo. As duas ordenanças que Jesus Cristo deixou no Novo Testamento, Ele deixou duas. Ele deixou a ceia e deixou o batismo. A ceia, Ele diz: fazei isto em memória de mim. Ele diz: fazei. Diga para a pessoa que está quase 2 quilômetros de você, diga assim para ela: fazei. E depois, lá em Mateus 28, 19, Ele fala assim: portanto, ide, fazeis discípulos, ou pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-as a guardar tudo aquilo que lhes tenho dito, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas diga para a pessoa que está a 2 quilômetros de distância de você: ide e fazei, ide e pregai. Aqui eu sei que os irmãos são inteligentes demais, eu sei que tem professora em nosso meio aqui, só tem gente, na minha época a gente falava, só tem gente crânio, só tem gente assim capacitada aqui. Então vocês se lembram que lá na língua portuguesa, na conjugação dos verbos, os verbos quando estão nessa forma, ide, fazei, o verbo está no imperativo. Estou falando que aqui só tem gente inteligente. Está no imperativo. Imperativo é porque o verbo está dando uma ordem. Se é uma ordem, é para obedecer. E quando a gente obedece, as coisas boas acontecem. Quando você prega a palavra de Deus para alguém, aquela pessoa é alcançada, outras pessoas ao redor dela vão sendo alcançadas também, porque ela vê o comportamento daquela pessoa. Ide e fazei discípulos. Obedeça a palavra de Deus para que você vá bem e tenha sucesso na sua vida. Amém? Obedeça. Esta é a palavra que a gente quer deixar nesta manhã para você. Aí mesmo no seu lugar, feche seus olhos e vamos orar. Pai bendito, Deus soberano, obrigado pela tua palavra, meu Pai. Deus, a gente vê na tua palavra, meu Pai, que sempre há repetição dos mandamentos, porque é para guardarmos, Senhor, que é para obedecermos aquilo que o Senhor tem ordenado, para que sejamos bem-sucedidos, para que os nossos dias se prolonguem na terra e para que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre as nossas vidas. Ó Deus, e ainda dentro do tema obedecer, vimos que Jesus deixou para a gente: ide e fazei discípulos, ide e pregai. Deus, e que nós possamos obedecer esta palavra, ide pregando, mesmo aquele que nós já falamos da palavra de Deus e que nós achamos que ainda não deu lugar ao teu Espírito Santo, que nós estejamos ali sempre falando, sempre relembrando, repetindo, mas conforme o teu Espírito Santo nos orienta a dizer, para que vidas sejam alcançadas e a tua volta aconteça em nome de Jesus. Deus abençoe cada vida e que essa palavra esteja guardada em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Louve a Deus com as suas palmas. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Guarde essa palavra no seu coração e pratique, porque nós somos bons ouvintes, mas também temos que ser bons praticantes. Amém? Nós temos alguns avisos aqui antes de irmos para a nossa casa. Hoje é dia de comer aquela feijoada, hein? Franguinho com quiabo.
Nós vamos ter no dia 31/8, às 18h30, o nosso exame de vista, totalmente gratuito. A nossa igreja foi presenteada com esse exame. Nós sabemos que um exame de vista, ele custa em torno de R$120, R$130, o exame de vista computadorizado. Um simples custa R$70, mas aquele que é computadorizado é R$130, R$120. E nós recebemos esse presente. E qual é o valor que nós temos que pagar? 1 quilo de alimento não perecível. É um custo bem baixo, né? Então, você que vai estar vindo aqui realizar este exame, nós temos um pedido. Dê o seu nome. Fale quantas pessoas vão estar vindo ali da sua rua, da sua família. Porque a gente vai estar organizando quantas pessoas vão estar aqui. Mas eu quero deixar bem claro para cada um de vocês que é por ordem de chegada. Porque às vezes você pode dar o seu nome e dizer assim: mas eu dei o meu nome, então eu tenho que chegar e ser atendido. Não, vai ser por ordem de chegada. Então, por isso eu te peço que no final do culto pode procurar quem, pastor Renato? O irmão Giovanni, está por aí? O irmão Giovanni, para estar anotando o seu nome e o nome de quem vai estar vindo. Ou então você entra lá na rede social da Rede Amor e dê o nome daquelas pessoas que vão estar presentes. Porque a gente precisa ter um controle de quantas pessoas vão estar aqui para saber quantos profissionais vão precisar estar para estar realizando este exame. Qual é o horário? 18h30, dia 31/8. Pastora, mas nesse dia tem a live. Eu queria participar, mas aqui vai estar no telão. Você vai estar esperando o seu atendimento e participando também do culto, se caso a consulta chegar até às 20 horas. Me entenderam? A consulta é 1 quilo de alimento não perecível. Gente, pelo amor de Deus, não traga sal. Porque tem gente que entende, 1 quilo de alimento não perecível eu vou levar sal. Até que o fubá agora está caro, né? O fubá custava 1 e pouquinho, agora está custando quase R$3, R$4, depende da marca. Então, traga 1 quilo de alimento e dê o seu nome, você que vai estar participando com a gente. Amém? E nessa terça-feira, quantas mulheres virtuosas estão aqui nesta manhã? Estão com frio? Quantas mulheres virtuosas estão aqui nessa manhã? Aleluia, esquentou. Nós vamos realizar o nosso culto mensal de mulheres. Qual é o tema? Mulheres a gosto de Deus. Traga a sua amiga, traga a sua vizinha, traga a sua parente. Venha festejar conosco, cultuar ao Senhor neste dia, terça-feira, dia 25/8, às 20 horas. Eu conto com a presença de cada uma. E traga mais 1, 2, 3, traga quantos você quiser. Amém? E nós vamos estar aqui com as mesmas regras. Álcool em gel, todas com máscaras, sentando com distanciamento. Estaremos aqui para glorificar ao Rei Jesus. Amém? Vamos colocar sobre os nossos pés? Quantos estão abençoados nesta manhã? Aleluia. Vamos levantar as nossas mãos e agradecer ao Senhor por este dia. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que foi feito nesta manhã. Te glorificamos, ó Pai, por tudo que o Senhor falou conosco. Que nós venhamos ser obedientes a Ti, Senhor, em tudo que fizermos. Pai, leva o Teu povo com toda a segurança para casa, debaixo das Tuas mãos poderosas. Que eles venham ter uma semana abençoados, ó Deus, debaixo das Tuas mãos. Dê a eles um dia, Pai, cheio da Tua graça, cheio da Tua presença. Pai, que o Senhor abençoe o trabalho de cada um nesta semana. Abençoe o lar, ó Pai, que o Senhor venha realizar sonhos, projetos e propósitos que eles têm para esses dias, ó Pai. Nós te agradecemos e te glorificamos. Que o amor de Deus Pai, a graça bendita do Senhor Jesus e a doce presença do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Graças a Deus.